Graça e paz, igreja. Eu não sei qual vez eu fico mais feliz, né? Porque foi mais de uma que eu vim aqui, o pastor sempre me honrando, né? Mas fico muito feliz mesmo. Estava com saudade dos irmãos, né? Nessa noite, mais uma vez, as bênçãos do Senhor sejam sobre vocês, sobre os seus lares, seus negócios, seus familiares. Deus seja louvado. Irmãos, ainda hoje eu estava muito inquieto. Aconteceu algo na família, a sogra de um dos meus irmãos teve um derrame, um AVC, e os médicos já abriram o protocolo de morte encefálica, né? Morte cerebral. Mas até agora não saiu o veredito, né? Não perguntaram aos familiares se é para desligar aparelho ou alguma coisa assim. Eu creio que a vontade de Deus será feita. Se for para ela partir, ela vai partir, porque ela é serva de Deus, né? Se não for, Deus vai mostrar quem dá a última palavra. Amém? Deus seja louvado. Eu queria compartilhar a palavra de Deus. Errou aqui no versículo, Atos 16, 25, tá? Atos 16, 25. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Atos 16, 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Fazer obra nas cadeias é relativamente fácil quando você não está preso, né? Quando você não está preso. E vamos falar sobre isso. Neste contexto, Paulo e Silas estavam encarcerados, presos pelos pés, mas passaram ainda por açoites, foram açoitados e depois presos. Por que estavam presos? Estavam fazendo algo errado? Roubando? Sei lá, algum crime cometeram? Não, de forma alguma. Paulo e Silas estavam fazendo exatamente a vontade de Deus. Foi Deus que os enviou para ali. Eles estavam em outros locais, mais longe ainda, e queriam ir para mais longe ainda. E a Bíblia diz que eles foram impedidos pelo Espírito, eles queriam ir para a Ásia. Já estavam na Ásia e queriam mais para dentro. O Espírito disse não. E em sonho, né, veio uma visão a Paulo, que ele viu um varão da Macedônia, dizendo: desce a Macedônia e nos ajuda, né, pedindo socorro. Então ele teve a direção de Deus através do sonho, e o Espírito também estava ali. Não é para cá, vou dizer para onde é que é. E em sonho Deus revelou, né? E ele realmente tomou essa decisão, disse: realmente é para ali que eu tenho que ir, para Macedônia. Não sei o que Deus fará, mas eu vou obedecer. A gente se depara quase todo dia
com direções e mais direções, às vezes não é de Deus, porque está no automático. Nós estamos no automático. E muitas das coisas acontecem e a gente tem que decidir algo e diz, eu acho que é por aqui, eu acho que tenho que fazer isso. Nós esquecemos de botar o joelhinho no chão, porque a palavra diz, vai lá no teu secreto e o teu pai, né, vai te ouvir quando tu lá no teu secreto falar em secreto. Eu não tenho que estar subindo lá no teto e dizer, olha só, Deus, eu preciso disso. Não. Teu pai em secreto, né? E Paulo e Silas, então, estavam fazendo o que Deus pediu para fazer. Eles chegaram lá, começaram a pregar a palavra de Deus, né, visitar as sinagogas. A Bíblia diz que eles estavam nessa missão confirmando as igrejas, né, lá na Ásia. E agora diz, não, então vamos para lá, porque Deus está mandando a gente ir para lá. E chegou lá, começou a ministrar, a ir para os templos e tal. E num dia desses que eles iam, e uma mulher atrás deles, né, disse, esses são, né, servos de Deus Altíssimo, não sei o quê. Isso direto, na ida, na volta ao templo. E Paulo já estava meio assim, olha, está chateando já, sabe? Não é para exaltar, mas é tipo está degrinindo, não degrinindo a imagem, mas querendo falar como se estivesse falando mal, sabe? Ele diz, esses aqui são os caras, esses aqui são, né? Paulo não caiu muito nessa não, virou para ela e disse, em nome de Jesus Cristo eu te expulso o demônio. Sabia que tinha um demônio lá, e tinha mesmo, era um demônio de adivinhação, que aquela mulher, né, adivinhava as coisas, e alguém por trás, que parece os seus patrões, aqueles que ela adivinhava as coisas, as pessoas pagavam, e aqueles que estavam com ela, né, ganhavam muito dinheiro. A Bíblia diz que eles faturavam em cima daquela esperteza daquela mulher, né? Um espírito de adivinhação. E daí em diante, após Paulo, né, expulsar esse demônio, cadê a adivinhação? Nenhuma. E o dinheirinho começou a cair, né? O bolsinho já começaram a esvaziar, né? Chega de engano. E o que aconteceu? Aqueles homens que estavam faturando, né, se ajuntaram ali, eram muito influentes, procuraram as autoridades e diz, olha, tem um pessoal aí que vieram de fora, está perturbando a cidade, está falando coisas aí que não tem nada a ver com a gente, sabe, querendo impor o Deus deles e tal e tal. O que aconteceu? Foram lá, pegaram Paulo e Silas e chibata. Dá uma chicoteada nesses aí e prenda eles, né? E chicotearam. Fico pensando, e nós, como servos de Deus, fazendo a obra de Deus, formos injustiçados, chegarem pessoas para nós dizendo, vocês estavam fazendo isso, quando não era verdade. Nós estávamos fazendo a obra de Deus. E nós tínhamos plena convicção no nosso coração que estávamos fazendo a coisa certa. E sacrificando-nos, quer dizer, não estou na minha casa, estou noutra cidade, sabe? Eu não tenho dinheiro para pagar um hotel sequer. Uma das coisas boas, né, que eu já acho que já até falei, que Paulo simplesmente não precisava pagar hotel, aonde chegava era preso. Já pensou? Era para ter desistido há muito tempo, não era, irmão? Fazendo o que Deus manda e chego lá, pá! E eles estavam naquela cadeia dessa forma, chicoteados, né, presos pelos pés, e aí? Eu acho que olhavam um para a cara do outro assim, dizendo, e aí? Eu disse, sei não, estamos presos aqui. Mas tem uma coisa, isso que tem que estar no nosso coração, sabe? Isso que tem que ser palpável no nosso coração, certeza absoluta.
nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos. E nós sabemos que, como diz a palavra, né, ele está com os olhos nos justos. Amém. Nós somos os justos. Os olhos deles estão continuamente. E se estão continuamente, ele sabe o que eu estou fazendo a todo momento. E se eu estou fazendo a coisa certa, o mal não prevalecerá. Ainda que saia por um caminho, diz a palavra de Deus, por 7 caminhos o mal fugirá. Então, podemos ser atacados? Certamente. Podemos ser injuriados? Certamente podemos. Podemos sofrer? Podemos? Paulo sofreu? Mas cá para nós, Paulo mereceu, hein? Ô bichinho, aquele, vou te dizer, mereceu. Mas ele tinha um amor tão grande por Jesus, mas tão grande que a cada sofrimento, ele diz, glória a Deus, estou fazendo a coisa certa. Estou fazendo a coisa certa. Quando o inimigo se levanta na tua casa, na obra, ou em algum canto da tua vida, alguma área da tua vida, porque você está incomodando ele. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Opa, alguma coisa, mas eu estou fazendo tudo certo, e olha aí, Senhor. Os olhos do Senhor estão continuamente em ti. Jamais, jamais te deixará. Jamais. Você é precioso para Ele. Muito precioso. Custou o sangue de Jesus, não é verdade? A tua vida custou o sangue de Jesus. É muito fácil eu falar isso sem sentir quem Jesus era. O Filho de Deus. Imagina o Pai olhando para Ele, só fez o bem, passou o que passou, e sendo humilhado, chicoteado, cuspido na cara, envergonhado e pregado numa cruz. Antes que eu esqueça, eu estava ali, pastor, e uma bateria e um teclado. E, Senhor, cadê o resto da banda? Mas não faltou. E quando a pastora Márcia orava, o Senhor me deu uma visão. E eu vi aqui em cima, meu irmão, mas era uma banda. Glória a Deus. Eram anjos. A banda completa, irmão. Sabe assim, uma orquestra aqui, uma orquestra de que coisa linda. Muito bonito, muito bonito. Pensa, esse lado todinho, orquestra aqui, e não existia mais parede, eram anjos, 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 um grande coral, e ao redor aqui, de toda a igreja, né? Fileiras e mais fileiras de anjos armados com couraça, com vestimenta de guerra, sabe? De que coisa linda, isso é o Senhor da Glória está aqui, né? O trono de Deus veio parar bem aqui, varão. Bem aqui. Eu olhei para o trono e não tinha ninguém sentado. Olhei de novo, o Senhor estava em pé, varão. Em pé. Recebendo a adoração dessa igreja, né? Digo, meu Deus, que coisa linda, que honra a Deus. Irmãos, em nome de Jesus, eu não falo isso como sensacionalismo ou, né? Eu gostaria muito que possivelmente alguém também viu, acha que não é visão, é uma visão de Deus.
Nunca vim a essa igreja para que Deus não me revelasse algo, né? Deus sempre tem revelado. Mas que visão, sabe? Aí, toda vez que eu vejo, eu não me contenho e vou às lágrimas. Não tem forma, não tem outro jeito, né? Mas é muito bonito. Aí, se você... Deus vai te revelar, Deus vai te mostrar. Eu creio que você já viu algo de Deus. E eu duvido que você se segure. Duvido. Amém? Analisando esse contexto, né, pela ótica humana, cantar louvores a Deus, orar, preso, chicoteado, pela ótica humana, não havia motivo algum para fazer isso. Motivo algum. Tanto que, se chegasse lá um povo para orar e disser, vocês ainda oram? Vocês ainda vão louvar, adorar? Vocês são doidos mesmo, né? É isso, nós somos doidos, né? Por Jesus. Natural pensar que é isso que recebemos em obedecer, fazer a obra de Deus. Vale a pena trabalhar na obra de Deus? Isso é um natural. Qualquer pessoa poderia pensar assim, se não tiver conectado. Pela ótica da fé, como diz Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Só quem tem uma proximidade com Deus acredita nisso. Só quem tem já buscado ao Senhor, quem tem crido no Senhor, sabe disso. Ainda que o mundo todo se levante, Deus tem uma promessa para mim e para você, e ela se cumprirá, queira o inferno ou não. Deus é Deus, vai ser da forma que Ele quer. Gratidão a Deus pelo privilégio de servir e ser instrumento de Deus. Essa é pela ótica da fé, um sentimento de dever cumprido quando a gente faz algo. Ora, eu dava aula ali na escola de líderes da Igreja Batista, né? Pensa numa coisa que me satisfazia, rapaz, eu ficava muito feliz. Mas ficava feliz. Olha que eu estava até falando para o Júnior. O Júnior é 12 do pastor Fábio, né? Da mesma geração que eu participo. E como eu gostava de dar aula, eu comprava os equipamentos, comprava projetor, eu tinha meu computador, nunca faltou. Quando dava problema, eu corria para ajeitar porque eu tinha que dar aula, né? Como eu gostava, me satisfazia, como eu ficava feliz com aquilo, né? Hoje parece que mudaram os negócios e me deixaram de fora, mas Deus sabe todas as coisas, né? Mas eu estou aqui, se me chamar, estou... Eu acho que não era muito ruim professor, não, porque acabava o curso, eles me colocavam, me tiravam da turma para ser, quando termina, né, fazer a formatura, né, escolhia um dos professores para homenagear. E quem estava lá, o Mariozinho da Silva, glória a Deus. Salmo 34:1, bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Né? Se nós cremos numa palavra dessa, por que eu vou louvar só quando estou muito feliz? Sempre o louvarão, sempre, na dor, na alegria, na tristeza, sabe? Sempre o louvor de Deus tem que estar nos nossos lábios. Paulo e Silas sabiam que estavam em quem estavam crendo, sabiam, tinham certeza absoluta e nada os faria parar. Como diz segunda carta ao Timóteo, mesmo Paulo, né, escreveu, e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, né? Tem um galardão aí, hein? Tem um galardão aí. Que o nosso coração seja grato pela salvação, simplesmente porque já somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus, através do sangue derramado de Jesus.
O sangue do Cordeiro, não é verdade? O sangue que redimiu o pecado. Por que Cordeiro? Vocês lembram como era redimido os pecados antigamente? Né? Era sacrificados cordeirozinho. Quando Jesus aparece para ser batizado, o que diz João Batista? Eis o Cordeiro de Deus. Oh, glória! Cordeiro de Deus. Já sabia para que Jesus tinha vindo e ele não veio passear, sabemos disso. Salmo 34:15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. No Apocalipse 22:12, eis que venho sem demora e comigo está o seu galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então sabemos que todos estamos salvos. Se vamos reinar ou não, existe muitas teorias, né? Uma porque baseia-se na palavra de que o reino de Deus é tomado por esforço. Então, estou salvo pela graça, amém. Reconheço Deus, reconheço Jesus, mas não faço nada para a obra. Vou reinar, não vou reinar. Não vou reinar. Glória a Deus. As consequências, então, de se manter na fidelidade, se manter fiel. Deus, ele jamais vai se atrasar, né? Nunca, no momento certo, nem antes, nem depois, a bênção chega. A bênção aparece. Atos 16:26, né? Continuando, diz, e de repente, quando eles cantavam e adoravam, a Bíblia diz, e de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Nessa versão, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. De repente, no momento inesperado, de repente, vai vir um milagre na tua vida. De repente, continua na fidelidade, não para. Não deixa o inimigo te desanimar. Não deixa, porque essa é a obra dele, desanimar, tirar de você essa motivação, essa coisa que você tinha e te alegrava tanto. Servir a Deus. Olha, ir para a célula, levar uma palavra. Vou visitar uns irmãos ali que andam, sabe, muito além das margens do caminho. Vou lá, vou levar algo de Deus. Fazer algo que agrada a Deus, isso te satisfazia. Hoje, não vou hoje, não vou. Vamos lá, irmão, vamos levar para... Tá precisando. Não, hoje não, vai lá. Desanimou. Por que desanimou? Existem algumas coisas que a gente, aqui e acolá, dá umas topadas, aqui e acolá, houve umas palavras que não gostou muito, ou interpretou uma palavra. O inimigo usa muito a comunicação mal feita. Nós comunicamos algo, ele distorce essa palavra, e o nosso ouvido, o ouvido daquele que está ouvindo, ouve outra coisa. Aí pronto. Gostei não. Vou dizer umas palavras para o pastor. Vou dizer umas palavras para aquele irmão. Não é assim não. Ele não sabe com quem está falando não. Mas no coração ficou aquela mágoazinha que aí desanimou. Isso é coisa do inimigo, irmão, não é de Deus. Começou a desanimar, faltou motivação. Pai, me ajude, em nome de Jesus. Tenha misericórdia da minha vida. Estou aqui desanimado, estou fraco, preciso de Ti. Senhor, me dá forças, me dá graça, Pai. Ajuda-me, Senhor. Eu quero vibrar de novo. Eu quero, Senhor, ter uma motivação extra, sabe? Não somente ir à igreja, eu não quero só isso, Deus. Eu quero mais, eu quero fazer mais. Não quero ser chicoteado como Paulo, não, Senhor.
Eu quero, não quero levar uma lapadinha não, mas me ajude a ficar feliz e sem apanhar. Feliz sem apanhar. Então, a Bíblia diz que abriu de repente um grande terremoto, né? Um grande terremoto. Como é que? De repente vem um terremoto, tudo quebrando, as portas se abrindo. Eita Deus, vai cair tudo aqui. Sobrenatural de Deus. Quem que esperava ter um terremoto ali para que abrisse todas as cadeias? Ninguém. Da onde saiu essa? Eita Deus, essa tu foi buscar longe, hein? O senhor foi lá, hein? Meu Deus, um terremoto. Será que lá no prédio, lá em cima, porque eles estavam no cárcere, lá nas profundezas lá, né? Não é lugar arejado, coisa nenhuma. É lá nas catacumbas, lá, tá. Aí, os caras, olha, talvez lá em cima não tenham sentido nada, não tenham mexido nada, só ali embaixo. Deus sabe como fazer, não é verdade? A nossa inteligência não alcança, não dá para assimilar como Deus vai fazer, de que forma Deus vai fazer, com que intensidade Deus vai fazer. Muitas das vezes a gente quer dizer para Deus como Ele faz, né? Senhor, vem cá, o Senhor pode ir, né? E ali, pega aquele irmão, puxa pela orelha, diz, olha, respeita meu filho, né? Ou vai naquele vizinho briguento, meu Deus, vai lá, entra lá, Senhor, quebra tudo, vai. Chega botando os pés na porta e a gente às vezes quer ensinar Deus a fazer. Deus, vai lá, pega aquele ali, Senhor, o meu filho, Senhor, o bichinho desobediente, vai lá, Senhor, dá uma bronca nele. Deus não vai fazer conforme você quer, você deseja, na hora que você quer, na hora que você deseja, não vai. Não vai. Ele não é teu empregado, não é teu servo, e ele conhece o que, além da nossa imaginação, das nossas percepções, o dia de amanhã, o dia depois de amanhã, se ele faz conforme a gente faz, vai dar uma zebra, meu irmão. Se ele faz conforme eu quero, vai ser uma reviravolta, o contrário do que eu queria. Eu não sei de nada, você não sabe nada. Às vezes a gente tem umas motivações no nosso coração que não tem nada a ver com a vontade de Deus, mas a gente quer que seja feito. Ah, Deus, tô irado, Deus. Ele diz, eu não gosto de ira. Eu tô irado com o irmão. Ele diz, não, calma teu coração. Quando tu estiver calminho, aí eu vou fazer alguma coisa aí, né? Não deixa mágoa entrar no teu coração, ódio entrar no teu coração. Pastora, olha, hoje eu vou te dizer, hein? Abençoar a vida do presidente é duro. Mas a gente tem que abençoar, né? Abençoar, orar as autoridades, né? Forte, hoje foi forte, meu. Amém, Deus? Nós abençoamos que ele se converta. Mas sabe como é que eu orei? Disse, o Senhor faz como o Senhor fez com Paulo? né? O Senhor virou um cordeirinho, faz também, Senhor. É para ele ser abençoado, ser salvo e ir para o céu. Faz como o Senhor fez. Olha, estou dando ideia, hein? Liga aí. Então, irmãos, eu gostaria que você, se você desejar e quiser, levanta a tua mão, eu vou falar algo de Deus para todos. Assim como naquele cárcere, o de repente de Deus chegou, está vindo um socorro urgente para a tua vida. Deus sabe da tua luta e enviou o socorro. Já saiu um decreto no céu. Já está decidido, Deus decidiu. E vai vir um socorro, vai te tirar dessa enroscada aí, desse problema, desta causa que você tem colocado nas mãos de Deus. Ele diz, estou enviando socorro. E vai ser de repente, varão. Você não vai nem estar esperando, de repente. Está acordando naquele dia e diz, eita, olha aí. Vai ser quase assim, quase assim. Desse jeito, Deus
Deus é poderoso e abrirá as portas que estão fechadas. Ele fará libertação na sua casa. Se mantenha fiel, não desista da obra. Te prepara para o de repente de Deus. Não vai demorar. Não vai demorar. Receba, em nome de Jesus. É simplesmente da parte de Deus. Vai acontecer, creia, o inferno ou não. Glória a Deus, Deus seja louvado, Deus seja louvado, sabe todas as coisas, é um Pai amoroso, cuida dos seus. O versículo 27 agora de Atos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Imagine, né? O homem responsável, o homem que está ali, né? Se sai um desse, tu morre. É a ordem que dão lá, né? Tu vai ser, sabe, chicoteado, vai sofrer para morrer. Então ele disse, eu vou me matar antes que me matem. Mas o que diz Paulo antes que ele se mate? Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Eu quero fazer uma comparação. Se Paulo e Silas e os demais que estavam ali, sei que Paulo e Silas eu tenho certeza que eram pessoas do bem, os que estavam presos ali eu não sei. Mas a palavra diz que eles ouviam, né, o louvor, as orações, e ali mesmo Deus mexeu ali dentro, no profundo. E acredito que houve a conversão daqueles homens. Por que eu digo isso? Porque as cadeias foram abertas, estavam livres, podiam vazar. Eita! Por que não vazaram? São crentes. Crentes não se aproveitam de outras pessoas ou simplesmente se beneficiar de algo que vai prejudicar o outro. Porque se eles fogem, o que ia acontecer com o carcereiro? Ia morrer. Na verdade, ele ia se matar porque sabia qual era o destino dele. O crente não faz isso, não se aproveita das coisas que vai prejudicar o outro. Se fosse ímpios ali, ó, já estavam longe, até hoje os caras dizem, rapaz, cadê aqueles caras, hein? Estavam correndo até agora. A diferença é essa, nós somos crentes, nós somos pessoas do bem. E qual é o correto a fazer? É o que é certo. O certo a fazer será sempre certo. O errado será sempre errado e ponto final. Jesus não vai dar naquele dia lá o Vale Night. Hoje é o Vale Night. Você está liberado hoje. Não dá. Não existe isso. O Espírito que em nós habita, ele tem ciúmes. E a gente não pode andar flertando com o pecado, dando uma olhadinha para o pecado, sabe? Fazer um pouquinho do pecado. Não, não podemos. O errado é errado sempre. Mas eu tenho dúvida. Jesus não podia... Quer dizer, eu não sei se posso ou não. Olha, coloca Jesus no teu lugar. Senhor Jesus, tu faria isso? Eu queria só dar um pulinho ali naquela boate. Claro que não. Não vai, não rola, né? Jesus não permite. Para o teu próprio bem, não se envenene, né? Nós somos luz e sal deste mundo. Fomos chamados
para as obras de Deus. As atitudes do crente são diferentes das atitudes do mundo, não é verdade? Senão, não precisaria ter crente. Estaríamos todos no mesmo barco, né? As atitudes da prisão de Paulo e Silas, né? Uma dessas atitudes, louvar, adorar. E quando é liberto, ficar ali, opa, vamos fazer o que é certo, né? Se Deus completar a obra, nós vamos sair. Se não, vamos ficar presos. Mas Deus é Deus, não faz nada pela metade, não é verdade? A obra que Deus começou, Ele vai concluir. Aquilo que você já viu na sua casa, no ministério, algo que começou a dar certo. Eita Deus! E agora? Deus vai concluir essa obra, irmãos, tá? Deus começou a tocar no coração lá do teu familiar. Deus vai concluir a obra. Deus não faz nada pela metade. Você está orando, você está clamando, fazendo campanha. Deus já ouviu. Deus já ouviu e vai ocorrer. E é no de repente de Deus. Deus não esqueceu e não vai esquecer jamais. Amém, queridos? O verso 29. Então o carcereiro, vou ler nessa versão, e pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Verso 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Como esses homens iam conseguir a salvação daquele homem que ele se dispor a ser salvo? Como é que eu faço? Admirou as atitudes dos crentes. Rapaz, vocês são diferentes, eu quero isso para mim. Então, as atitudes do crente falam mais que as palavras do crente. As atitudes, o que eu faço, como eu me movo, qual a minha motivação. Eu lembro, quando era o pastor Aimar ainda, líder da minha geração, né, foi um dos primeiros discípulos, eu tinha 10 células. Tinha dia que era 2, 3 células, velho. Tinha dias que eu deixava de almoçar, eu tinha célula no Ministério da Agricultura, ali do lado do parque de exposição. E eu saía no horário do meu almoço para ir lá. E chegava lá, tinha um auditório. E as pessoas... Hoje, uma das que me chamava lá é intercessora na IBB, né? E eu ia. E lá tinha um rapaz que eu conhecia há muito tempo. E ele apareceu lá. Eu fui dar um abraço nele e tal. E depois a moça me... conversou comigo e me falou, né, perguntando, disse, eu conheço esse aí, ele é da onde? Ele fez aquele interrogatório e vocês estão pagando quanto para ele? Aí a moça disse, nem o da gasolina, nem o da gasolina. Eu tinha 10 células e eu amava demais. Eu tinha relacionado todos, de cada célula tinha um nome, todos eles, telefone e tudo. Faltou a célula, varão? Está acontecendo alguma coisa, né? Mas como isso é importante, a pessoa lá em casa, talvez naqueles dias de fragilidade, né, de açoite, está na cadeia, e você dá uma palavra, sentir sua falta, né? Você é muito aqui, você faz parte desse local, não fica bom, não fica completo se você faltar. E a pessoa vai, sabe, é importante lembrarmos de cada um. Eu tinha, na média, de 145 a 150 pessoas que eu ministrava toda semana, né? Célula com 38 pessoas. Uma célula, a primeira minha célula tinha 38 pessoas. Então, fazer a obra de Deus, né? Quando Deus está no negócio e você está ligadinho com Ele, meu irmão, é tão prazeroso. Isso Paulo sentia.
Paulo sentia, sabe, tudo que ele fazia, que as coisas começavam a ir por descambar para o lado, sabe, que não era a satisfação plena dele. Eu não planejei assim, sabe, eu não queria assim, mas Deus sabe todas as coisas. Eu sei que tenho crido e não vou sair, não vou parar, vou continuar e Deus vai à frente, ponto final, né? Não desanime, não desanime. Deus te dará a saída, a estratégia, Deus proverá o que está faltando. Deus proverá. Verso 31, responderam-lhe, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Não só ele, olha só, a família, velho. Casa é família. Então, quando nós fazemos, Deus começa a dizer, o que é que satisfaz o teu coração? Diz, Senhor, eu estou preocupado com meu filho, estou preocupado com minha filha. Deus, olha para minha esposa. Senhor, meus irmãos, Senhor, tenha misericórdia. Deus começa a ver isso. O que agrada o teu coração, Ele começa a fazer o que agrada o teu coração. Deus é assim, né? Faz para Ele o que Ele faz para ti. É uma troca, né? Confia nele, mas Senhor, eu faço aqui, quando é que o Senhor vai fazer isso? Aí a hora é comigo. A hora é comigo, tu não vai saber, né? Não tem essa aqui. Senão a gente começa a barganhar muita coisa, né? Então, verso 32, perdão. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e logo foi batizado ele e todos os seus. Obra completa. Não é verdade? Em Isaías 49, o Senhor diz, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Olha aqui, pastor Tony Leno, é assim que Deus vê, ó. Pastora Márcia, Alfredo, Rosa, é assim que Deus vê. Está nas mãos dele, está nas mãos dele. Cada um de vocês, ó, cada um de vocês, vocês são tão preciosos, não é porque é o pastor Tony que é olhar o primeiro número 1, pastor, conversa. Não existe isso não. O pastor Tony deve ser o último da fila. É. Pois é. Mas os menores serão os maiores, né? 1 Coríntios 2,9, mas como está escrito, as coisas que olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Tem galardão chegando aí. Tem galardão chegando aí. Tem vitória chegando aí. Queria convidar você que nessa caminhada, em algum momento, desanimou com Deus. Sabe, deu uma esfriadinha aí. Apesar de fazer tudo com muito zelo, mas as coisas não têm andado bem. Fez mais que o bastante, mas não foi reconhecido e isso deu um desânimo, desanimou. Você que quer a direção de Deus para algo, para fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Quero convidar também quem precisa de força de Deus, que está no momento se sentindo fraco, que precisa ser cheio mais de Deus. Não permita que o inimigo te impeça de receber uma porção dobrada, uma porção a mais de Deus. Convido você a vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Não se detenha.
Venha receber de Deus. Aleluia, Deus. Estamos já encerrando, irmãos. Estamos já encerrando. Sabe por quê? Sabe por que Deus estava me revelando? Porque esse altar aqui estava com uma banda de anjos, com um coral de anjos. Porque tem santidade. Porque tem santidade aqui. As coisas têm sido levadas sério, né? Louvar a Deus não é cantar. Não tem nada a ver com cantar. Ah, vou tocar um louvor para o Senhor. Tem nada a ver. Eu acredito que lá no seu lar, lá na sua caminha, no secreto, se ajoelha e fala do papai, usa meus dedos. Fala comigo, Senhor, que todo louvor seja para a glória do teu santo nome. Tudo é entregue para Deus, né? Por que já não perdeu a voz? Porque o inimigo, ele tem essa vontade, tirar tua voz. Deus não vai permitir nunca, porque tem santidade. Você tem levado a sério as coisas de Deus, levado a sério, sabe? Talvez muitos não dêem nada, dizem, ele é só o cantor. Não é não. Existe uma autoridade vindo do céu sobre este homem, sabe? Eu vejo, irmãos, você louvando, sabe? E pessoas começando a cair de joelhos, você nem fazendo apelo está, só esses louvores que Deus usa, né? E isso entra no coração e a gente chora, né? Não é qualquer um que faz isso, tá louvor aqui e você começa a se derramar, a chorar. Não, é quem tem unção, e essa unção de Deus está sobre vocês. Glória a Deus, aleluia. Por isso tinha anjos aqui ajudando. Oh, Jesus. Glória a Deus. Se empenha mais que Deus vai fazer mais. Viu? Muito mais. Você vai ver milagres. Deus vai curar enquanto tu louva. Deus vai curar. Amém?